Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Quanto tempo a gente não se vê aqui? Para quem tá chegando, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde aqui ao canal do Caderno Narrativo no YouTube. Meu nome é Mariana Tiso e eu gosto de compartilhar com vocês sobre as minhas escritas. E aí nisso, algo que era só meu, de repente transformou em vários cursos que ficam disponíveis. Deixo sempre a descrição aqui para você poder saber mais sobre a escrita de si, por palavra, por rabisco, questão de estudos, nosso clube de leitura aqui, temos a nossa campanha de financiamento do nosso clube de leitura lá no Apoia-se, Apoia-se Clubinho, e o vídeo de hoje eu quero falar sobre o meu Robonite. Sim, Robonite. Vocês vão ficar muito tempo ouvindo eu falar sobre isso, porque foi o planner que eu escolhi, né? O Robonite é um planner, mas eu escolhi como caderno de tudo para 2024. Então, a base do sistema é utilizar dois cadernos, que são dois Robonites, né? Eu vou usar só eles dois como base do sistema. E se tiver necessidade, eu pego um caderno aqui ou ali. Já teve vários momentos que, inclusive, eu queria arranjar outros cadernos. E aí eu já pensei assim, não, foi muito caro esse negócio. Eu vou concentrar o máximo de anotação possível neles. E aí, se alguma coisa, né, algum projeto específico, eu pego um caderno certo. Então é isso, a gente tem esses dois, apesar de que já temos outros dois aqui que eu posso mostrar para vocês. Esse primeiro aqui, vocês já estavam sabendo, que é um sketchbook da loja Flores Pétalo, depois eu posso mostrar como que tá sendo aí esses processos. E esse aqui eu comecei ontem, anteontem, se não me engano, que é um caderno onde eu tô anotando informações históricas para poder dar, para quem não sabe, né, eu sou formada em história, tô aguardando aí chamadas e concursos para dar aula de história e já tô me preparando, né, por que não? Então, preparações para poder aplicar em sala desse livro aqui, Quando Deus Era Mulher. E porque ela realmente traz várias passagens, assim, históricas legais. Eu ensino bastante sobre isso lá no curso, tá? Do Estudo Sem Estresse, eu vou deixar aqui na descrição. Então, se você quiser aprender a estudar, fazer marcações, uma leitura bem feita, eu super recomendo esse curso. Não é porque é meu não, tá? Mas realmente ajudou, me ajudou ainda muito eu ter que reassistir para poder ensinar, né? Aí que fica mais fácil ainda de aplicar. Mas o vídeo de hoje é sobre esse caderno aqui e como que eu tô fazendo. A primeira coisa que vocês já podem ter percebido é que ele tá com uma capa transparente, tá vendo? E olha, é muito difícil conseguir uma capa transparente pra esse bichinho aqui, principalmente no Brasil. Já vi muita gente gringa ficar reclamando que é difícil, que não dá. E a questão é, na altura e na largura, é um caderno A5 normal. O que pega pra você usar qualquer tipo de capa é aqui, ó. E essa profundidade, ele é muito gordinho. E aí não cabe nas capas normais de caderno. Tem um caderno da minha filha, depois eu posso até mostrar pra vocês lá nos stories, pra vocês compararem. Aí, mas aí o que eu fiz? Eu não queria passar contact, porque eu quero poder mudar de ideia ao longo do caminho, enfim. E aí eu comprei uma capa mesmo, né? Eu enchi de adesivo. Eu comprei uma dessas capas de caderno, cortei ela no meio aqui, né? No meio assim. E aí ficou esse pedaço e esse pedaço. E aí sobrou uma dobrinha. Não sei se dá pra vocês verem aqui no vídeo, tá vendo? Onde que para, ó. E aí o que eu fiz foi passar durex. E aí eu passei durex aqui. Então daqui até embaixo tem um monte de durex que tá segurando essa parte da capa, com essa parte da capa. Ficou lindo? Não ficou lindo, mas assim, tá super funcionando. E agora o caderno, tá vendo? Dá pra vocês verem aqui alguns levantadinhos? Olha aqui os durex, tá vendo? Não sei se o vídeo deixa... Aqui, ó, vocês assistirem, tá vendo? Ficou lindo, não ficou lindo, mas super funcional, tô usando e eu tenho certeza que até o final do ano, se eu quiser, esses adesivos estarão aqui. Dito isso, primeira página eu pus aquele adesivo que eu mesma fiz, confia. Vocês viram bastante esse caderno, esse adesivo em 2023, ele representa muita coisa pra mim, pra República que eu morei, enfim, inclusive ele tá acabando, eu acho que eu vou pedir mais deles. Inclusive eu tô querendo fazer adesivos pro caderno narrativa, principalmente pro clubinho. Depois tô pensando nas artes, vou mandar lá e serão sempre poucas unidades, sem estoque, então vamos ficar atento aí, já apoia lá no clubinho pra você não perder, tá bom? Aí eu fiz essa capa aqui, né, com adesivos, eu escrevi arte de plantar está no cultivo.
Aqui não tem nenhuma atualização, nenhuma novidade. Eu mostrei para vocês a visualização de 2024. O que eu fiz foi marcar as mudanças de lua, então todas as luas novas onde elas se iniciam, né? Onde eu circulei e coloquei aqui também as datas das outras lunações. Dessa vez eu vou deixar esse calendário de 2023, se eu precisar voltar a ver alguns eventos, por exemplo, um dos concursos mesmo que eu tentei, quando que foi aqui, as outras partes dele, para chegar a 2024. Essa aqui é uma visão de futuro, né? Que é um lugar que a gente vai planejar. Tem aniversário de fulano dia 5 de maio, então o método Bullet Journal, né, que a gente usa aqui, a ideia é a gente sempre anotar as coisas mais próximas possíveis. Então, se é no dia de hoje, eu vou escrever na visualização, né, do dia de hoje. Se é dessa semana, mas não é hoje, eu vou colocar na próxima visualização possível, próxima a mim, que é a semanal. Não é nessa semana, mas é nesse mês, eu vou colocar na mensal. Não é nesse mês, eu vou colocar na de futuro. E aí, assim que chegar esse mês que eu anotei, eu migro essas informações da visualização de futuro para a visualização daquele mês. Para isso que serve essa visão aqui de futuro. Mas, como o meu planner já tá todo estruturado, né? Ele tem, então, aqui todos os dias até dia 31, né, de dezembro. E tanto na visualização aqui, ó, da semana, que eu vou mostrar para vocês, quanto no espaço reservado diário, que eu também vou mostrar para vocês como que eu tô usando, eu optei por usar essa visualização de futuro diferente. Então, em vez de eu colocar esses compromissos, esses eventos, essas coisas que vão surgindo, que a gente já sabe, né, que vão acontecer, eu optei por utilizar um pedaço de rastreador de coisas que eu quero observar se eu tô conseguindo cumprir essas metas, e não é muita coisa, são 3 coisas só. Primeiro, se eu tô me alimentando com 3 frutas, e aí essas 3 frutas, obviamente, é in natura ou sucos integrais, que a gente vê por aí. No caso, é fácil de achar suco integral de uva, de maçã, de abacaxi, eu achei aqui pelo menos, ou, né, de polpa, então aí vale como uma fruta. O outro que eu quero acompanhar são 7 cores, se a gente comeu 7 variedades de alimentos durante o dia no almoço, principalmente, né, principal da refeição. Então, arroz, feijão, né, então tem que ter a leguminosa, tem que ter a proteína, mas também tem que ter o vegetal, e aí, né, as próprias frutas e uma variedade no próprio prato. E também coloquei atividade física, independente dela qual seja. Então, a saudação ao sol do yoga, a natação, a aula de dança, qualquer coisa. Então, é isso que eu vou acompanhar, fiz aqui. Então, aproveitei que tem esse espaço aqui, ó, listei quais que são essas 3 atividades. E aqui, na lateral, tá funcionando como se fosse um index das coleções que eu tô utilizando. Eu vou mostrar pra vocês, depois se for o caso eu volto aqui no index pra vocês entenderem, pra eu localizar facilmente. Então, em vez de, ano passado, né, eu tava separando a escrita diária das outras coleções todas, né, eu tava usando as folhas da mandala lunar e esse caderno. Inclusive eu devo gravar um vídeo falando pra vocês como que foi essa mudança de sistema. Muita gente perguntou o que eu fiz com o fichário, né, enfim. Eu vou gravar esse vídeo pra vocês, mas eu queria muito explicar como que já tá aqui, porque assim, tá sendo muito legal ter essa possibilidade de novo, tá tudo num lugar só, sabe? Não tem que ficar procurando e usando um monte de folha, e tira folha e põe folha, tá tudo aqui, tá tudo fácil, e assim, tá muito bom. Então, basicamente é isso, esse acompanhamento aqui, inclusive, por isso que é legal como que o sistema é vivo e ele vai mudando ao longo do tempo. Eu acho que eu não vou colocar ele aqui para os próximos meses, eu fiquei inclusive aliviada que eu fiz isso só para janeiro e já não deixei aqui, porque a gente tem mania, né? A gente vê o pessoal planejando, vem a palavra aí, né? Setup, meu setup, pra sei lá o quê. E aí, na verdade, a galera põe um monte de adesivo, quando não é, né, já planejando tudo o ano todo, não deixando a possibilidade de mudar de ideia, que não é o que a gente faz aqui no caderno narrativo, né? Então eu planejei só aqui em janeiro e eu vi que esse rastreador não vai fazer sentido pra mim. Eu prefiro colocar, vou tentar fazer ele semanalmente. Eu acho que tem sido mais legal e vou aproveitar então só essa visualização pra fazer o index mesmo. Daqui a pouco eu explico melhor pra vocês. Então aqui, né, até dezembro, aqui a gente já tem uma visualização mensal, e aí em vez de eu anotar as coisas de futuro, e lembrando sempre, né, eu gosto de falar aqui no caderno narrativo, a diferença que a gente tem, baseada obviamente no próprio método Bullet Journal, né, que a gente fala sem parar.
A gente pode organizar, a gente pode planejar e a gente pode registrar. Quando a gente está falando em organizar, a gente está falando sobre algo que já aconteceu e que você quer armazenar essa informação. Então a gente organiza o passado, né? Ou o próprio presente à medida que ele está acontecendo. Quando a gente fala de planejar, a gente está falando de algo que não aconteceu ainda. Então a gente está falando de futuro. E quando a gente está falando de registro, a gente está falando sobre essa captura do momento, do que você está fazendo aqui agora, para você estar nessa presença. E aí que o método Bullet Journal, então, fala pra gente registre o seu passado, organize o seu presente e planeje o seu futuro. Então, a gente vai anotar, a gente vai armazenar essas informações que já aconteceram pra gente voltar a elas, tá? Pra gente aprender com elas. A gente vai organizar aqui o nosso presente, o que a gente tá fazendo, pra a gente conseguir ter uma direção no que a gente tá fazendo, né? Acompanhando. E a gente vai planejar, então, o futuro, porque é algo que na verdade não tá bem aí na ordem que eu falei pra vocês, mas essa é a ideia, né? Então, planejamento é de algo que está para acontecer. Tanto o registro quanto a organização diz respeito tanto a algo do presente quanto a algo que já aconteceu, mas é o que importa, né, no método Bullet Journal, essa ideia de a gente ter essas informações, então no caso registradas, né, arquivadas, do que aconteceu no passado, para a gente conseguir ter uma visão aqui do futuro. Então essas palavras, né, planejar, registrar, organizar, elas dizem muito a tempos verbais, né, a tempos inclusive de momentos que a gente está vivendo. E é legal a gente fazer essa separação no nosso caderno. E é isso que eu tô fazendo aqui no Roboniti, que eu tô mostrando para vocês. Então, na visão mensal, em vez de eu estar planejando, fazendo algo para algo que vai acontecer, né, para um futuro, eu na verdade eu tô armazenando essas informações, coisas que já aconteceram. Aqui no Roboniti, a visão mensal, ele começa em dezembro do mês anterior, então dezembro de 2023, e vai até março, janeiro, fevereiro e março, até março do ano posterior. Então ele começa dia 23 de dezembro de 2023, tem todos os meses de 2024, e aí depois ainda tem os meses de janeiro, fevereiro e março de 2025. Talvez a questão, né, de planejamento, enfim. Então aqui a visualização de 2024, de 2023 de dezembro, eu optei por deixar separado mesmo de todas as outras memórias. Inclusive eu mostrei pra vocês eu acabei fazendo um caderninho aí da visualização. Eu deixei lá no Instagram, posso deixar linkado aqui. Se eu não deixar linkado, vocês me lembrem, por favor. E aí então ficou lá de janeiro a outubro tudo juntinho, janeiro a setembro. Outubro e novembro ficou no outro caderno de tudo que eu tava utilizando. E aí dezembro eu optei por deixar aqui mesmo. Aqui em janeiro também já comecei a fazer, tá? E aí é isso que eu vou fazer aqui em todos os meses. E o que é isso que eu anoto aqui, né, em forma de rabisco e tal? Eu gosto de armazenar as memórias. Então, quando acaba o mês, eu vou, dou uma olhada lá nos eventos, nas coisas que aconteceram, e eu gosto de registrar principalmente gratidão, coisas que eu agradeço por terem acontecido. E isso tem vários níveis, tem a ver com trabalho, mas também tem a ver com família, tem a ver com, pode ter a ver com coisas físicas, né, materiais, por exemplo, comprei tal coisa, mas também pode ter a ver com momentos, né, sei lá, li tantas páginas, consegui me desligar, não mexer, sabe assim? Então aqui eu coloquei filmes que a gente assistiu, por exemplo, montamos uma piscina, finalizei o resumo visual, tive apresentação de dança, fiz a escalada, assisti alguma outra coisa. Esse dia aqui, ó, eu consegui fazer misturando, né, as tintas da minha aquarela, eu consegui chegar na cor cinza, sabe assim? Então, coisas que eu quero olhar e funcionam como se fosse um index do registro diário. Então, eu bato o olho aqui e eu consigo identificar o que aconteceu em cada um desses dias que foi legal, sabe? Então, é isso que eu faço aqui. Na lateral eu coloquei algumas informações que não dizem respeito a um dia específico, mas a mais de um dia daquele mês. Então fui anotando aqui também.
E inclusive eu pedi livros novos, esses livros novos chegaram, e aí eu desenhei a capa desses livros aqui, ó, tá vendo? E esse aqui é um deles, que inclusive eu tô fazendo acompanhamento de leitura, e eu já mostrei inclusive nesse vídeo de hoje, que é esse livro aqui. Não ficou bem igual, mas ficou parecidinho, né? Então eu peguei essa referência dessa mulher, essa meia lua aqui, tá vendo? Esse coque dela, e aí eu desenhei ela aqui, ó. Então é isso que eu coloquei nessa visão mensal, que na verdade ela é o passado, para eu poder ter essa visualização. Aqui, ó, tá o mês de março de 2025, ó, que eu falei com vocês. Tem escrito 2025, inclusive, pra gente não se perder. E aí, assim que passa essas visões de mês, a gente vai para a visualização semanal, que eu tô fazendo aqui, tá sendo um pouco essa mistura de futuro, de planejamento de futuro e de registro, de organização do presente. Então, eu vou dar um exemplo aqui nessa semana que a gente tá na segunda semana de janeiro, né, que é de 2024, e aqui para vocês verem as coisas, ó. Então, hoje é terça, né? Já tem algumas tarefas aqui. Eu uso código de cor, então aqui no caso, né, se diz respeito à música, eu faço parte mais de uma banda, né, tem muitos ensaios, enfim, eu ponho de lilazinho. Se diz respeito, por exemplo, a alguma coisa de saúde, né, e assistir algum médico ou um dentista, eu vou colocar de uma outra cor. Se é uma tarefa de casa, vai ter uma outra cor. O próprio Apoia-se, né, do clubinho, eu coloco de amarelo. Então aqui a gente já tem um encontro nesse domingo, dia 14, se você quiser apoiar. Os de 65 a gente tem encontros quinzenais pra gente revisar e planejar o mês, a semana, a quinzena, então a vida, né? E inclusive acabei de lembrar de uma tarefa aqui, eu vou anotar para não esquecer. Vou fazer isso aqui assim que eu desligar esse vídeo. Então eu tô anotando essas informações antes delas acontecerem, mas depois que elas acontecem eu gosto de voltar. Então hoje eu acordei, hoje é na terça-feira, dia 9, e aí eu tava então recapitulando as coisas que aconteceram no dia de ontem, inclusive colocando nas próprias horas, né? Então veio o técnico da máquina de lavar, e aí eu desenhei a máquina de lavar aqui, e aí a gente vai almoçar em tal lugar, e eu vou desenhar o que a gente comeu aqui, e essas informações vou colocando pra eu lembrar como que foi esse dia. Então foi isso que aconteceu aqui nessa primeira semana, ó. A gente já vê outras cores, então aqui tem o lilazinho, esse aqui é como se fosse um cuidado meu mesmo, né? Então fiz a unha, fui fazer o teste de mecha no cabelo, a própria viagem, né, da gente voltando para casa. Aqui teve uma festividade que a gente ficou direto. E também, que eu falei com vocês, questão do rastreamento, que eu tô querendo tirar lá daquela visualização de futuro e deixar só como index, porque eu fiz isso aqui e eu gostei muito da ideia. Como eu tinha colocado só 3 hábitos lá, né, que eu quero acompanhar durante todo o ano, e já tava utilizando como index, não tinha espaço para colocar outros hábitos, né? E aí eu optei por colocar aqui, ó. Então as saudações ao sol, se eu desenhei, se eu fiz a atividade da doméstica que eu quero finalizar, né? Tem muitos cursos comprados, assistidos, mas eu não fiz todas as atividades e não publiquei, quero fazer isso, né? Então é um planejamento aí que eu tô fazendo desde novembro, dezembro do ano passado. Então, para eu poder acompanhar isso, e a própria leitura, que tem sido um hábito que eu acordo, faço meu café, leio um pouquinho, e aí depois eu faço. Então essa é a minha saudação ao sol, e depois é a vida que segue, porque até porque essa hora minha filha já acorda. Então foi muito legal fazer isso aqui, e aí eu já reescrevi para essa semana, inclusive aumentando essas tarefas, porque eu identifiquei outras coisas que eu quero acompanhar. E vocês podem querer saber, né? Olha só, vou pegar uma página lisa. Ele vai de 5 horas da manhã até as 4 horas da manhã, tá vendo? E aí, no caso, eu passei um risco aqui às 10 horas, porque é a hora que eu quero dormir todos os dias. Obviamente, tem dia que não vai dar pra ser essa hora, né? Enfim. Mas aí, aqui, eu quero, então, pôr essas outras informações. Então, foi aqui que eu pus esse acompanhamento, tá vendo? Algumas outras informações que dizem respeito àquele dia, mas que não tem horário certo. Também aproveito essa parte aqui, ó, de cima, que tem um espacinho, para aqueles eventos que vão acontecer ao longo do dia, né? Então não tem uma hora específica para acontecer, mas é naquele dia todo, ou uma informação muito importante que eu não quero esquecer. Então eu coloco ele bem aqui no alto, antes do dia começar.
Então eu acho que é isso, deu pra vocês entenderem, né? E aqui eu coloquei coisas que eu tô aguardando acontecer, ou as pessoas fazerem, ou chegar. Então é isso, eu utilizo de planejamento. Então, ó, esses dias que não aconteceram já estão planejados, mas depois que o dia acontece, eu gosto de vir aqui colocando esses eventos, essas coisas que são significativas, para inclusive me ajudar ali na escrita diária, né, do registro diário. Aqui, assim que acaba, né, tá no dia 31 de dezembro, e aí tem até o dia 5 de janeiro, só porque completa a semana, a gente abre aqui. Teoricamente era para fazer uma abertura do novo ano, mas eu utilizei essas duas folhas, né, essa página dupla, para anotar coisas que eu sei que eu quero manter sempre comigo. Então eu coloquei coisas aqui relativas a imposto de renda para eu procurar. Então, entradas e saídas, né? Entradas, as coisas dos trabalhos que eu fiz, inclusive eu quero somar depois, ver se eu tenho todos esses recibos, tudo bem direitinho. Coloquei saídas que serão descontadas, porque tem várias saídas que a gente não adianta, né? Então coloquei colônias de férias, médico tal, vai anotando essas informações aqui também. E fiz um quadradinho, ó. E aí, à medida que eu for localizando elas, eu vou simplesmente colorir ali. Coloquei também as lunações aqui no Brasil, né, na América do Sul, porque o Boniti, ele é feito, acho que é na China, se eu não me engano, e aí a alunação é do hemisfério norte, e aí é diferente da visualização que a gente tem aqui no hemisfério sul. A gente tem que se atentar para isso quando a gente compra as coisas que não foram planejadas pra gente, né? Então eu anotei essas informações aqui. Fiz essa outra visualização aqui, que é o que eu quero acompanhar. Eu gosto sempre de acompanhar a minha menstruação, e nisso tem ajudado bastante, porque eu já espero determinado dia, nesse dia aqui vai chegar, não, tá longe, não é, né? Então eu gosto, aí eu fiz essa visualização que eu vou acompanhar aqui, pus as lunações, mas o que eu quero é principalmente acompanhar essas menstruações, e aproveitei, achei esse desenho, achei muito bonito, cortei, né, numa revista, e colei ele aqui, mulher na casinha cheia de arvorezinha, e tem uma lua, né, enfim, achei bem legal pra ter um pouco de desenho aqui nessa página, que teoricamente era para ser uma abertura de ano e que eu coloquei informações importantes, mas que eu quero reacessar várias vezes. Assim que a gente passa, eu fiz a abertura de janeiro, eu aproveitei que é uma folha simples, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, uma folha de março. É sempre uma folha lisa para você fazer do seu jeito, tá vendo? E aí tem gente que põe calendário, tem gente que faz desenho. E assim, eu gosto muito dessa ideia de ser um caderno funcional, assim, de ser um planner funcional. Então não vou desperdiçar a folha, entendeu? Assim, tudo bem que tem muitas folhas, deve ter umas 500 folhas esse caderno por aí, mas eu quero usar ele até o final, até a última gota. Então eu aproveitei essa página lisa de janeiro, colei um diagrama lunar da mandala lunar do ano passado, que eu não tinha utilizado, e transformei em roda da vida. Separei então 12 áreas, que são tem 4 dimensões, né? Que é o intelectual, é o profissional, é o afetivo. Então tem 4 dimensões, e essas 4 dimensões, cada uma delas é dividida em 3 segmentos. Então no total a gente tem 12 áreas da vida, e essas áreas são estudos, emocional, carreira, finanças, contribuição social, família, amor, social, lazer, espiritualidade, plenitude e saúde. Aí começa de novo, né? Estudo, emocional e tal. E aí eu fui dando a nota para cada uma dessas coisas. E aí, na hora de fazer as cores, eu falei assim, eu gosto muito de Feng Shui, né? E aí, se a gente for falar certo, é Feng Shui. E eu falei assim, nossa, mas eu não lembro mais qual cor representa qual área da vida. E aí foi a primeira coisa que eu estudei aqui. Então no dia 2 de janeiro eu coloquei aqui, ó, cores no Feng Shui, e fui anotando aqui então. Então isso aqui foi o primeiro estudo que eu fiz para poder vir aqui e completar essa roda da vida aqui. E aí, inclusive, fui colocando, né, algumas palavras-chave com a cor respectiva. Vi o que tá de pequeno aqui, que tá ruim, digamos assim, seria a questão amorosa afetiva, né? Uma pessoa com outra pessoa que não tá tendo, mas que não é algo que depende só de mim. Mas tem umas outras áreas que tá muito bom, né? Por exemplo, aqui lazer, eu coloquei 10. Social, eu também coloquei 10. Estudos, eu coloquei 9. Eu acho que dá pra melhorar, mas eu tô muito satisfeita.
Plenitude, né, no todo, 8 tá ótimo também. A espiritualidade, coloquei 9, tá muito bom. Então, assim, eu acho que foi uma roda da vida, eu fiz em dezembro, né, dia 11/12, eu anotei aqui, de 2023. E, assim, uma roda da vida que tá bem preenchidinha, assim, as coisas que dependem de mim estão realmente boas, assim, e não tem nada ruim. A pior nota que eu dei aqui foi 7, sabe? Que são inclusive áreas que eu quero trabalhar. Então, essas áreas que tem 7 que eu vim aqui depois, ó, e colori aqui também, que são, criei objetivos para cada uma delas. Então, coloquei aqui uma outra coleção chamada Resoluções para 2024 e coisas que eu quero fazer, então, a respeito dessas áreas que eu coloquei, dei pontos menores, né? E isso aqui, que vocês podem estar achando bonito, é uma outra folha da Mandala Lunar de 2023, né? Que eu usei ano passado. Esse ano eu nem revendi, nem comprei, deixei pra lá. Falei, vou desapegar um pouco nisso, qualquer coisa eu volto depois, né? Em 2025. E aqui tem como se fosse um momento de... a página final, assim, pra você colher, né, os frutos de 2023. Então tem aqui o que eu aprendi ao longo desse ano, quais sementes vingaram, tem esse desenho, né, ele é lindo, ele é super colorido, e eu acho que ele super conversou com essa roda aqui, sem querer, tá vendo? É o mesmo tom de rosa, o verde também é bem próximo, o amarelo tá presente, o roxo, então eu acho que sem querer acabou, eles estão se comunicando aqui bem. E aí eu fiz uma retrospectiva que eu ainda quero acabar de preencher, mas eu coloquei assim, tantas vezes que eu saí, sapatos, coisas que eu comprei, as aulas que eu resolvi, então coisas que eu acho que vai ser legal eu retomar, eu coloquei aqui. E também fiz essa visualização aqui em janeiro, né, de uma das coleções que eu me refiro sempre para vocês, que é o que funcionou, o que não funcionou, quero mais, quero menos. E aí isso você pode fazer para a semana, pode fazer isso para o mês, para o semestre e para o próprio ano ou ciclos que você quiser registrar, né? Então pode ser na escola, na faculdade, você quer fazer esse balanço, essa revisão. De novo, eu falei com vocês, né? A gente registra o passado, a gente arquiva essas informações, mas não só para deixá-las lá. A gente tem que voltar, a gente precisa refletir. Né? Não é à toa aqui que na abertura do caderno eu coloco isso, né? Que a arte de plantar está no cultivo, então a gente precisa voltar. Aqui eu coloquei a palavra, né, reflexão em inglês, porque, enfim, era o adesivo que tinha. Então essa coisa do a gente parar, observar aquilo que aconteceu pra gente recalcular a rota ao longo do caminho. Então eu anotei o que funcionou em 2023, o que não funcionou em 2023, o que eu quero mais em 2024 e o que eu quero menos em 2024. Inclusive esse o que eu quero mais, então vocês estão vendo que uma coleção tá puxando a outra. O que eu quero mais acabou, e o que eu quero menos, eu percebi isso a partir dessa roda da vida que eu fiz aqui, dessas grandes áreas aqui, essas pontuações que eu fui dando. Então, aqui, né, essa pontuação me auxiliou muito para poder registrar aqui também. E essas duas juntas me auxiliaram muito em poder criar essa outra coleção, que são as resoluções. Então, a partir do momento que eu anotei, registrei aquilo que aconteceu, refleti sobre isso, eu consigo planejar o que eu faço com essas informações novas, tá? E aqui na lateral, vocês podem estar perguntando, né? Mas é uma entrada diária aqui, onde que você faz, então, seus registros diários que você estava fazendo na Mandala Lunar. Ai, gente, olha o barulho externo. O que você escreve, então, né? O registro diário. E então eu uso essa lateral. Vou abrir uma página aqui para vocês entenderem. Ó, essa aqui é uma página qualquer, dia 18 e 19 de março. Quando a gente pega, cada mês tem uma cor. Não sei se vocês viram que a cor alterou aqui. Aqui a gente tá no roxinho, em janeiro é um laranja meio vermelho. E aí a página ela é da seguinte forma: vem aqui, né, o mês, o dia da semana em inglês, e aqui tá vendo as luas. Olha, que eu falei com vocês que a gente tem que observar que a forma de visualização, principalmente da lua crescente, né, quanto da lua minguante, são diferentes. As únicas luas que são que a gente vê aqui, que a gente vê lá, certo, né, no desenho aqui, é a lua cheia e a lua nova. Agora, o crescimento dela, ela é como se fosse invertida em relação a gente, tá? Então, é isso que eu tenho que observar, que eu fiz aquela coleção.
Tem aqui 5 espaços, olha, para poder fazer uma checklist, talvez coisas que você quer realizar naquele dia. Então, o Urbanity, ele é legal por causa disso, né? Ele já te traz uma estrutura prévia, mas que ao mesmo tempo te gera uma liberdade para utilizá-la da forma como você quiser. Aqui vem marcando as horas de 6 até as 3, mas na verdade a gente vê que são as 24 horas do dia, porque tem uns pontinhos, ó. Então aqui no caso estaria começando 4, 5, 6 da manhã, 7, 8, tá vendo? E vai até as 4, né? Do final aqui do dia. Então você pode utilizar aqui também, tem gente que não usa aquela visualização semanal lá de horários e usa só isso aqui, ou usa aquilo para outra coisa, e a gente faz só desenho, enfim, é super livre mesmo. Eu acabo ignorando um pouco essa questão dos horários aqui nesse registro diário, porque eu me preocupo com o horário lá naquela visualização semanal. E aí, fora isso, tem uma linha aqui, ó, como se fosse uma linha mais forte, tá vendo? Não muito, mas mais em comparação às outras, que é justamente se você quiser dividir essa página. Então, você pode simplesmente ignorá-la e escrever em cima dela, ou você pode aproveitar. Então, é isso aqui que eu tô fazendo. Então, eu deixo essa coluna aqui, ó, para fazer esse meu registro diário, porque eu percebi que a partir do momento que eu tenho essas coleções, eu não tenho tanta necessidade de dar entrada diária. Então, esse espaço aqui, ó, para mim é mais que suficiente. E aqui, que é um pouco maior, ó, eu deixo então para fazer essas coleções. E é esse conteúdo dessa informação que eu escrevi nesse dia que eu vou colocar lá naquela minha visualização de futuro que eu falei com vocês que está funcionando como um index. Então, olha só. Aqui, dia 1º de janeiro, a gente tem aqui na lateral, eu dei uma reforçada aqui com a linha, né? Então, aqui as coisas que eu fui pensando, que estava acontecendo ao longo do dia, tarefas que eu queria realizar, que eu queria checar, tá tudo aqui. E aqui é essa coleção. E aí, quando eu venho aqui no index, ó, tá escrito Retrospectiva 2023. Então, foi o título que eu dei para essa coleção. Aqui no dia 2, no dia 3, que eu já falei com vocês, né? Cores no Feng Shui e resoluções para 2024. E aí a gente volta aqui, então, no index, e é isso que tá escrito, ó. Cores no Feng Shui e resoluções para 2024. Então, o conteúdo que eu coloco na lateral desse registro diário, né, nessa folha, que eu vou colocar lá, entendeu? Então, tem a entrada diária, quando eu quero escrever, tem dia que eu não quero nem escrever na entrada diária. Então, antes era um problema para mim, eu gostava de bastante espaço. E depois de um tempo eu vi que, na verdade, eu não precisava de bastante espaço no registro diário, porque o que eu preciso de espaço são para fazer essas coleções personalizadas. Então, só aqui eu já mostrei para vocês que eu fiz, né, uma retrospectiva, eu fiz uma roda da vida, eu fiz essa reflexão, já trouxe algum planejamento, né, de futuro, essas resoluções aí para 2024, e trouxe inclusive um conteúdo, que é algo que eu aprendi para poder aplicar, que seria essa questão lá das cores no Feng Shui. E aí eu tava em viagem, eu ia voltar para Juiz de Fora, e aí eu fiz uma coleção chamada Em Juiz de Fora. Então, tarefas que eu fui lembrando que eu precisava realizar, mas que eu não poderia fazer lá no lugar onde eu estava, fui criando essa coleção aqui. E aqui do lado, ideias para o meu doutorado. Eu quero ver se agora em 2024 eu me organizo, vejo questão de datas, as coisas que precisam ser feitas e vou tentar doutorado em algumas universidades, enquanto eu fico aguardando os resultados dos concursos públicos também. Então, anotei aqui da viagem, fui anotando essas informações, tá vendo? Então, você tá vendo que no registro diário tem pouca coisa, na verdade, né? Eu tô focando mais nessas grandes coleções aqui. E lembrando sempre que a gente só abre uma coleção personalizada se a gente já tem conteúdo para colocar nela. Não adianta você pegar um monte de folha, né, e se você estiver fazendo um caderno ou um planner já estruturado por aí, não adianta você só colocar o título, abrir o espaço para aquela coleção e não colocar conteúdo. Então, se você tem pelo menos alguma coisa para você escrever, aí você cria aquela coleção. Caso não, você pode criar inclusive uma lista de coisas que você quer ter naquele seu caderno, para quando você ter um conteúdo daquilo, para você não esquecer. Tá? Então aqui, ó, mais escrito diário, e aqui os cursos, né, da doméstica, o Plus, que é aquele que a gente paga como se fosse uma assinatura, e aí você tem direito a assistir outros cursos sem comprá-lo, né, não tem acesso ao mural só, mas assim, super tranquilo. E aí eu fui inclusive numerando, que teve um que eu assisti que eu achei horrível, que eu dei 2, que eu achei muito ruim mesmo.
Teve um outro aqui, nossa, que eu achei ruim mesmo, eu não dei nenhum. Isso é horrível. Teve um outro que eu achei muito legal e eu dei 4. Não foi, nossa, que maravilhoso, mas eu achei muito legal. Então, aproveitei, essa aqui é a régua do Roboniti, que eu comprei. E ela vem, tá vendo aqui, ó, essas estrelinhas, tem coração e tal. E aí, então, eu tô utilizando bastante ela. Eu deixo ela aqui atrás, ó, aproveito essa própria aba aqui, né, da capa, ó, e deixo ela aqui, tá vendo? Toda vez que eu preciso só tiro. Então é assim que eu fiz essas estrelinhas bonitinhas e acabei usando várias vezes. Então aproveitei e fiz aqui do livro, da mesma forma que eu tenho esses cursos, né, que eu quero acompanhar quais que são os livros que eu quero ler. E vocês lembram que eu falei, comecei um caderno novo? Desenhei esse caderno novo aqui nesse registro diário pra eu lembrar. E eu acho que ficou bem parecidinho até, ó. Obviamente não ficou exatamente igual, mas ó, eu acho que ele lembra bastante, né? Dá pra eu bater o olho e lembrar que caderno é esse que eu tô falando. Aqui, inclusive, eu deixei espaço, eu vou fazer isso agora. Eu vou desenhar essa menininha, que eu já desenhei ela várias vezes. Então, esse caderno, né, diz respeito a esses conteúdos, eu tô colocando ali. Então, todos os cursos que eu tô aplicando da doméstica, eu tô fazendo naquele caderno ali, além de ter as possibilidades. Fiz alguns outros desenhos sobre esse dia e tal. E olha só, aqui eu tô acompanhando as minhas leituras na entrada de janeiro. E, na verdade, isso aqui, gente, eu já tinha preenchido acho que até antes de janeiro chegar, porque eu já estava fazendo essa transição, né, de um caderno de 2023 para 2024, lembrando que eu falo sempre que eu gosto de usar o caderno até o final, eu não gosto de, virou o ano, eu vou mudar o caderno, eu acho que não necessariamente, entende? Nesse caso, para mim, fazia sentido, porque é um planner, ele já está todo estruturado, então se ele já tem aqui espaço para começar dia 1º de janeiro, eu vou utilizá-lo sim, e ficaram algumas páginas para trás lá do caderno de tudo que eu estava utilizando, e ele ainda está sendo como um apoio, então teve um dia que tudo deu errado, sabe assim, que você quer afogar as mágoas? E eu não queria usar nesse caderno, acho que não tinha muito a ver. Então eu peguei esse caderno de 2023, dos últimos meses, né? E sobraram mais ou menos poucas folhas nele lá. E aí eu fui e fiz uma página de desabafo lá, entendeu? Assim, então, inclusive eu anotei aqui que eu desabafei lá no caderno para eu voltar, para eu lembrar que estão lá, né? Então, assim, gosto de fazer esses rabiscos, essas coisas mais tranquilas. Acho que fica bonito, né? Essa visualização aqui. E aí, então, eu fiz de novo esse rostinho aqui do livro, que eu já mostrei pra vocês, que eu já tinha feito aqui, né? Na visão mensal, pra lembrar, né? Porque foi algo muito legal que aconteceu. Eu pedi isso de Natal, né? Então tá aqui. E aí eu fiz aqui um pouquinho maior, utilizei inclusive as cores da própria capa pra poder acompanhar. Muito simples. Coloquei o título, caso você queira fazer o título do livro, o espaço para quem escreveu, número de páginas, quando eu comecei, qual que é essa minha meta, né? Então, quando eu quero finalizar essa leitura, e para eu atingir essa meta, quantas páginas eu preciso ler por dia, tá? Então, é isso aqui que a gente tem registrado, essas informações do livro. Coloquei aqui, utilizei a régua, fiz então as 5 estrelinhas para colorir depois e o coração, e coloquei aqui dias e páginas. E depois eu tinha escrito esse comecei e parei, e eu vi que eu não utilizei. Eu gosto de fazer isso aqui nas páginas. Aí eu li da página tal a página tal, que dá tantas páginas, tá vendo? E aí depois eu fiz para um outro livro que eu comecei a ler, que eu gosto de ler mais de um ao mesmo tempo. E aí vocês vão ver aqui pra frente que eu já nem fiz esse comecei e parei. Eu só coloquei o dia e as páginas. Uma outra coleção aqui chamada Wish, né? Coisas que eu quero comprar e tal, que eu quero observar. Então a gente tá entrando aqui é terça-feira. E ó, bom que vocês vão ver as outras páginas que já estão escritas, né? Porque vocês entendem? Não sei se está dando para entender nesse vídeo. Essa coleção, ela não diz respeito ao dia em si. É como se fosse uma coleção específica que eu só tô aproveitando esse espaço para poder otimizar essas páginas. É bem parecido com o que eu já estava fazendo com o caderno Kimbor, do Caderno Narrativa, que ele é, né, um Kimbor, é um planejador, né, um planner de 2023, e eu estava utilizando ele como página mesmo do registro diário. Então eu estava utilizando a visualização de mês para planejar as atividades do Caderno Narrativa, mas as páginas diárias eu estava utilizando para coleções, e foi muito legal, gostei muito. E aí, inclusive, eu estou utilizando ele ainda em 2024. Esse aqui, caso alguém não saiba, né, é um Kimbor, eu fiz essa capinha aqui. Então, olha só, ele tem
né? Aqui ó, o index eu já estava utilizando. Primeiro eu comecei como rastreador, depois eu já comecei como index mesmo dessas coleções. Tá vendo? Aqui, como eu já tinha feito, que eu fiz? Eu peguei uma folha dele, depois eu posso falar sobre isso, tá? Peguei uma folha dele e colei aqui pra poder usar, já que eu já tinha usado de uma outra forma. E então aqui, tá vendo? Aqui tá o planejamento do mês. E aqui eu tava utilizando pra fazer qualquer tipo de coleção que eu tô falando aqui com vocês, que eu tô fazendo aqui também. Se vocês quiserem, depois eu posso gravar um vídeo mostrando todas essas páginas aqui de planejamento do caderno narrativo. Então, ó, estamos aqui no dia 9. Vocês estão vendo que eu nem comecei a escrever, porque justamente eu escrevo no dia que vai acontecer. E aqui, no meu caso, eu não tenho nada que preencher. Ai, gente, agora vai começar um barulhão aqui da obra do lado. Espero que passe. Que bom que o vídeo tá acabando. Eu vou anotar depois se eu achar que tem. Porque compromisso eu já anotei na visão semanal. Entendeu? De horário. Coleções personalizadas, né, coisas específicas, eu vou preencher onde que já tá preenchido. E aí eu vou anotar aqui uma coisa ou outra se eu quiser. Eu gosto de anotar que horas que eu acordei, que horas minha filha acordou, se eu quero fazer alguma coisa na rua que não é um compromisso em si, ou alguma coisa aqui em casa. Por exemplo, ontem a gente lavou a cozinha e o banheiro, aí eu vou anotar essa informação aqui depois que já aconteceu, mas não tem nada planejado no dia, entendeu? Assim, o compromisso já tá lá, não vou anotar o compromisso aqui. Então, por enquanto, a página tá em branco, tá? Passando aqui, acabando as coleções, né, que eu fui escrevendo. Eu anotei uma lista de coisas, de coleções que talvez eu queira utilizar, e aqui eu comecei relacionada à leitura, né, então livros lidos, próximas leituras que eu quero fazer, que eu quero comprar, que eu quero reler, ou que eu tenho na estante que eu não li ainda, melhores citações, planejamento das leituras. Fui fazendo essas coleções aqui sobre leitura e também quero fazer, então, aquilo que eu falei, eu tenho ideia de uma coleção que eu quero fazer, mas eu não tenho nem conteúdo para preencher nela. Eu não vou abrir essa coleção no meu caderno, eu vou criar uma lista de sugestões de coleções, e aí quando eu tiver esse conteúdo eu venho aqui, inclusive eu posso colocar que tá na página tal ou no dia tal aqui, né? Aproveitei e fiz aqui, comecei, não finalizei, as coleções do caderno anterior, que é como se fosse um sumário do último caderno que eu usei antes desse. Obviamente eu vou desenhar ele aqui também, a capa dele, né, para facilitar essa observação, porque é isso que pode me dar ideias. Se eu já tive essa coleção no meu caderno, podem ser coleções que eu vou querer utilizar neste daqui também. E muitas deles já estão aqui, né? Então, memórias eu já coloquei, calendário tá aqui também de uma outra forma, projetos que estão abertos que eu quero finalizar, então eu coloquei essa informação para não esquecer. E para finalizar, fiz essas outras duas coleções. Essa aqui é a visualização desse caderno do Roboniti, né, 2024, visão de futuro, como que eu tô usando. Inclusive eu posso postar essa foto, acho que eu vou postar ela lá no Instagram. Ela é um bom resumo desse vídeo, de como que eu tô fazendo, né, então o que eu tô fazendo em cada um deles, ó, tá vendo? Fui desenhando aqui, acabou que foi meio que um roteiro desse vídeo. E aqui esse outro livro que eu peguei para ler, que é o Como Escrever Boas Notas. Eu já tinha iniciado ele em 2023, mas eu li só um pouquinho e abandonei, e agora eu voltei. Então eu peguei a mesma estrutura, coloquei página a página do lado, aquela que eu já tinha feito, ó, da leitura, tá exatamente igual, só fiz aquela alteração que eu falei com vocês. Então desenhei a capinha do livro, vou colorir, que eu não colori ainda, coloquei o título, autor, número de páginas, quando que eu iniciei, né, a leitura mesmo, qual que é a minha meta. Ainda não tenho uma meta de quando eu quero acabar, então nem coloquei quantas páginas por dia, também nem coloquei. E aí eu coloquei aqui, que eu falei, ó, dias. Então, eu tinha lido em 2023 9 páginas, coloquei essa informação. E no dia 8, eu comecei a leitura a partir da página 18. Aí eu vou notar que foi até a página tal, né? Enfim. E aí eu vou acompanhando aqui essa leitura. Entenderam? E aí, muitas outras páginas para serem preenchidas. Vocês viram que janeiro é meio laranjinha, né? Tanto a folha quanto a barrinha lateral. Em fevereiro é um marrom. Março é um roxinho, um violeta. Abril fica rosa. As folhas, né? Que é lateral. Maio, e isso é legal, né? Que muda a cor, muda o arzinho assim, e ao mesmo tempo não é nada muito poluído, né? Então, maio é verde. Junho é um verde um pouco mais fechado, um verde musgo. Julho é um azul.
Agosto, um outro azul mais forte, indo pro roxo. Setembro é um marrom mais clarinho do que o outro, meio chocolate. Outubro é um roxo. Novembro é um verde. E dezembro é um vermelhinho, meio laranjado e tal. Acho que essas cores, elas não se repetem, mas elas são bem similares. Aqui, ó, na lateral a gente já vê, fica mais fácil de reconhecer, ó. Então aqui eu sei que nessa lateral são as visualizações mensais e semanais. Aqui, tá vendo? E aqui eu tenho as visualizações diárias de cada um dos meses. Isso auxilia muito, né? Localizar as informações. E eu também coloquei aqui, ó, pra me ajudar a facilitar, tá vendo? Então, as visualizações semanais, eu utilizei essas abinhas que eu já tinha em casa. As semanais, né, de horário, eu fiz todas da mesma cor. E aqui do mês eu fiz de outras cores. Eu tinha essas duas abinhas diferentes. E acabou que eu acho que elas combinaram entre si. Vai amassando, tá, gente? A gente vai andando, o negócio vai ficando esquisito, mas é o que tem. Auxilia. Não precisa disso, porque já tem aqui na lateral, mas eu acho que auxilia a achar mais fácil as informações. E no final, tem algumas coleções que já vieram feitas. Ó, aqui acabou, né? Foi dia 30 e 31 de dezembro, tá vendo? E aí não tem mais nenhuma página, mas tem umas páginas soltas aqui, ó, tá vendo? Vazias, tem 1, 2, 3, 4. E essa que eu já usei pra poder cortar, pra poder fazer alterações. Esses cadernos quadriculados, eles são muito difíceis de passar corretivo e tal. E aí o que eu aprendi a fazer é deixar sempre essa última página pra você. Aí eu corto e colo em cima. Então não dá pra ver que teve esse erro, né? Apesar de que essas folhas lisas são todas cinzas e as folhas das entradas diárias que eu mostrei pra vocês são coloridas, né? Então tem uma diferença, não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Assim, mas não incomoda tanto, eu acho que fica melhor do que... Tá vendo? Tão difícil que eu quase não achei, ó. Dia 5 de janeiro eu tinha errado aqui, eu tinha anotado aqui em vez de anotar no dia 4. E aí então aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem, ó, eu cortei e colei aqui, ó. Quase, fica imperceptível, tá vendo? E escrevi em cima. Acho que não deu pra vocês verem, não. E aí tem umas outras coleções aqui, quadro de horário, favoritos, minhas 100 coisas. Eu não sei se eu vou utilizar essas coleções aqui não, mas se eu utilizar depois eu mostro pra vocês. Tá, então é assim, né, essa primeira semana é mostrar pra vocês como que tá sendo esse sistema. Tem sido muito, muito legal ter centralizado o máximo de coisas possíveis nesses dois cadernos, apesar de que vocês já viram, já tem alguns outros aqui de apoio, mas a base do sistema é esse aqui, é o caderno de tudo, tá aqui. O que não tá aqui de informação que eu anoto sempre é aqui, coisas que não dizem respeito a planejamento, mas dizem respeito a registro, coisas que eu quero acompanhar esse desenvolvimento, que aí eu deixo aqui, mas eu posso deixar para um outro vídeo. Essa capa eu já tinha utilizado, né, em 2023, e aqui nesse caderninho, né, que tem essa versão que eu coloquei, ó, aquele adesivo também, coloquei um código de cores. E aqui eu gosto de anotar, eu uso essa visualização mensal que tem para colocar as entradas de dinheiro, as saídas de dinheiro, principalmente aqueles boletos, né, que são recorrentes, que são caros, bastante dinheiro. E aqui eu tô fazendo de um lado, acompanhando as coisas que a gente tá comendo, inclusive para poder preencher aquele rastreador que eu mostrei pra vocês que tá lá no index, né? Que são as 7 cores no prato, né? E as 3 frutas por dia. Então eu sei que eu comi olhando aqui. E aqui desse lateral eu tô acompanhando questão de dinheiro, no que eu tô gastando, meu dinheiro que tá indo. E aí aqui são aquelas coisas minimazinhas, né? Então se aqui nessa visão mensal eu anoto os boletos, né? Então aquelas coisas que já tem, que são valores grandes, né? Aluguel, condomínio, luz, energia, internet, que são recorrentes, né? Aqui eu anoto aquelas coisinhas da rua, sabe? Ah, eu comprei isso aqui, aquela coisinha, fiz um lanchinho, mercado. Aí então eu anoto aqui, vem essa visualização aqui assim, ó, semanal, né? E essa folha aqui para você fazer do seu jeito. Tem gente, inclusive, compartilha várias diagramações. As luas aqui também que tem que tomar cuidado, né? Que a alunação do hemisfério norte não é do hemisfério sul, então ficar sempre atenta.
Vem esses pontinhos aqui, ó, é bonitinho também, mas a folha é um pouco diferente. Porque ano passado, né, eu inclusive fazia uma tabelinha e aí eu colocava cada uma das refeições do dia. As principais refeições são, né, café da manhã, lanche, café da tarde e janta, né, ou café da noite. E aí o que tinha no meio do dia eu notava que... E aí agora eu tô utilizando um sistema de linhas, assim, pra não ter que ficar fazendo essas colunas. E aí nisso liberou esse espaço aqui, que eu utilizava, né, também, pra anotar essas informações. E aí que eu só pego aquela reguinha mesmo e traço aqui as linhas pra seguirem nessa direção, para poder fazer essas anotações diárias. Inclusive isso dá uma ajuda, uma segurada. Então primeiro eu anoto aqui desse lado, né, na esquerda, a alimentação. Na direita eu anoto então esses gastos de cada um dos dias, também tem as linhas e os gastos. E aí depois eu uso os marcadores coloridinhos para poder coloro essas coisas, né? Cenoura, beterraba, brócolis, essa cor que eu quero trazer no prato, eu gosto de colorir aqui. E coloro também as frutas e os sucos integrais que a gente tomou, que eu falei. Então eles dialogam entre si. Dava pra eu anotar essas informações ali no caderno, mas assim, eu gosto de deixar separado. Foi muito legal essa experiência em 2023 e eu quero continuá-la em 2024. Eu preenchi tanto o planner financeiro quanto o planner alimentar, né, que na verdade não foi um planejamento, um registro. Durante todo o ano foi muito legal poder voltar e vendo os meses, os dias que eu consegui cumprir esse meu combinado comigo mesma, que dia que eu não consegui, por que eu não consegui, aí eu vou no meu registro diário. Então assim, a base tem sido esses 2 cadernos. Obviamente, continuo utilizando outros cadernos específicos, mas é por isso que eu falo muito do caderno de tudo, né? A gente tem um caderno que tem todas aquelas informações armazenadas, ou mais próximo de tudo possível. E também é legal a gente ter cadernos para projetos específicos, né? Então, do caderno narrativo que eu comecei ano passado, não utilizei todas as folhas, olha, eu não usei nem a metade. E aí eu tô continuando utilizando ele aqui em 2024. Aqui foi a primeira vez que eu usei em 2024. Então ainda tem muitas páginas para usar. E esses outros, né, que eu mostrei aqui pra vocês que estão de apoio, mas a base mesmo do sistema, o que eu preciso caminhar comigo, que eu não posso deixar, é esse caderno onde eu vou anotar tudo, os meus registros diários, os meus planejamentos, os meus compromissos, essas coleções, coisas que eu quero rastrear, conteúdos que não dizem respeito, por exemplo, a um doutorado da vida, algum projeto específico, conteúdo que, eu quero aprender tal coisa, vou anotar aqui. Eu vi uma informação que eu achei muito legal, que eu não quero perder, vou anotar aqui também, inclusive de conteúdo, né, de citação, que eu achei legal. Vou colocar aqui, agora se é um projeto que eu tô vendo que está, né, indo para algo assim que vão ter páginas e páginas aí, então talvez em vez de usar nesse caderno eu pego um outro, mas a base do sistema é esse, e esse aqui ele vai na verdade acompanhando, né, só para auxiliar isso depois que as coisas já aconteceram. É isso, espero que não tenha ficado confuso, ficou super grande esse vídeo. E deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, quais os cadernos que vocês estão usando. Vou compartilhar aquela sistematização, que é um resumo aqui desse vídeo lá no Instagram, do Caderno Narrativa. E vou colocar aqui também na descrição desse vídeo eu mostrando as memórias, o vídeo, um Reels que eu fiz lá, pra vocês poderem ver como ficou todas as memórias de 2023, sendo que uma delas tá aqui nesse Roboniti. É isso, obrigada. Desejo a todo mundo um feliz ano, um feliz planejamento, uma feliz escrita e realização. Espero que a gente se encontre bastante aqui no YouTube. Não deixar de avisar sobre o nosso clubinho lá no Apoia-se. Qualquer contribuição é válida, é muito legal para a manutenção do nosso clube de leitura. Ele tá em suspenso e ele vai ficar em suspenso até a gente conseguir atingir novamente a nossa primeira meta. A gente tinha atingido ela, que é R$500 mensais. Em algum momento, talvez final de ano, né, a gente gasta muito, alguns apoios foram sendo retirados e aí a gente caiu muito da meta de 500, né, então o nosso clube de leitura aqui no YouTube, ele vai ficar suspenso até a gente conseguir atingir essa meta de novo lá no Apoia-se. E assim que a gente atingir lá, a gente volta aqui para os nossos encontros sobre o livro da vez, né, que é O Caminho do Artista, mas tá salvo, tá disponível aqui, se você quiser, não deixe de assistir, foi mais da metade do livro já que a gente deu conta, mas se você puder, né, compartilha, manda para as outras pessoas, é inclusive uma forma de você apoiar aqui o canal. Tô pensando aqui também na questão do
Tem tipo um clube aqui no YouTube, eu vou ver se eu estudo mais sobre isso, para ver se a gente aplica também, para ter mais vídeos aqui no Caderno Narrativa, para, né, essas pessoas que fazem parte desse clube. Se tiver, vou atualizando vocês, tá? Mas esse vídeo mesmo foi para mostrar como que tem sido, para vocês verem minha carinha de ano novo, as energias renovadas, né, na medida do possível, e o caderno novo, como que ele tá rodando esse sistema, e de vez em quando eu venho aqui atualizando para vocês o que tá dando certo, o que não tá dando certo, se eu mudei alguma coisa, se eu não precisei mudar nada, tá? Então deixa aqui qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem esse vídeo mostrando, né, como que foi atualizando esse sistema em 2023, os cadernos, como que foi sendo, deixa aqui nos comentários que eu gravo também. Tá bom? Obrigada, muito obrigada aqui pela você que assistiu até o final, você que tá aqui, né, no canal, é um seguidor aqui do canal no YouTube, segue lá também no Caderno Narrativa lá no Instagram, tem o Rabiscando a Gente Aprende. Se puder, não deixe de participar do nosso clubinho, apoie-se. E até o nosso próximo vídeo.